Hoje é terça, 8 de abril, entra no ar neste momento mais um giro de notícias com pré-jogo de Botafogo e Carabobo. Hoje às 19 horas no estádio Newton Santos, a segunda partida do Glorioso pela fase de grupos da Copa Libertadores da América. A nossa primeira peleja, que aconteceu na última semana lá no Chile, não foi tão boa, perdemos para a equipe da Laú. Desta vez, no estádio Newton Santos, diante de nossa torcida, o Botafogo tem que vencer a equipe venezuelana do Carabobo. Para isso, tem que jogar bola. Se for ali um Botafogo campeão da América, é um jogo em que a vitória acontecerá. Então tudo, mas tudo mesmo em relação a Botafogo e Carabobo nesse nosso pré-jogo. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Galera, e como eu sempre falo, em dias de jogos do Botafogo, eu dou a dica aqui, ó, da VBet, que é parceira do canal do TF, é parceira do Botafogo, e você pode palpitar à vontade, sempre com quantias bem tranquilas. Aproveite as odds. O Botafogo hoje é super favorito. Se você quiser palpitar em uma vitória do Botafogo, é ali as odds que eu tô colocando aqui na tela para vocês. Caso vocês queiram palpitar um pouco mais de uma maneira arrojada, de repente palpitando nos placares, também pode. Palpitar em quem fizer o gol, você também pode. Ou os gols, você pode colocar ali um gol do Mastriani, talvez. Na última partida eu falei para palpitar em um gol do Igor Jesus e deu certo. Desta vez eu vou palpitar em um gol, deixa eu ver de quem, de Savarino. Acho que é uma boa o palpite no gol do Jefferson Savarino. Tá esquentando o gol do venezuelano nessa temporada e vai sair hoje. A lei do ex do país. Tomara que o Savarino faça o seu tento hoje com a camisa alvinegra. Mas lembrando, jogue sempre com responsabilidade, não é renda extra. Você tem que saber que nunca vai ficar rico, tem mais chances de errar do que acertar, mas faça aquele palpite, sempre com quantias mais baixas, que não farão falta para você. Link tá aqui embaixo, nosso primeiro comentário, QR Code na tela, entre lá na VBet, que é parceira do canal do TF, parceira do Botafogo. Cada cadastro, cada palpite, vocês ajudam tanto o meu canal e também o Botafogo de Futebol e Regatas. Hoje, às 19 horas, no estádio Newton Santos. Para quem não for e quiser acompanhar essa partida pela TV, somente pela Paramount, Botafogo e Carabobo. Segundo duelo do Glorioso pela Copa Libertadores, pela fase de grupos. O alvinegro precisa vencer. Caso aconteça uma vitória no estádio Newton Santos, o Botafogo pode terminar até mesmo na segunda posição do grupo, dependendo do outro jogo que vai acontecer entre Estudiantes de La Plata e a equipe da Laú. Se você tiver um vencedor na partida que acontecerá entre essas duas equipes, o Botafogo vai terminar essa rodada vencendo o Carabobo na segunda posição. A diferença técnica entre as equipes é gigantesca. Basta o Botafogo ter sabedoria para vencer o jogo de logo mais. Não entrar em uma pilha. A gente tem que saber que nós teremos aquela famosa cera, o time venezuelano vai fazer de tudo para segurar o jogo, carece do Botafogo apenas uma coisa muito simples, jogar o seu futebol. Se o Botafogo jogar o seu futebol, não tem como perder a partida de hoje, não tem como empatar a partida de hoje. É um jogo de paciência inicial, é a paciência para fazer o primeiro gol e não dar mole. E principalmente, não achar que você vai ganhar a qualquer momento. Para vencer de uma maneira tranquila, você tem que fazer logo 1-0, você tem que saber que você é melhor, mas não apenas com sapato alto. Não dando os moles que deu na última semana contra a Laú, onde o Botafogo foi muito superior, mas acabou perdendo a partida. Você tem que ser superior e colocar as bolas dentro da casinha do goleiro da equipe venezuelana. Não tem outra conversa. O Botafogo não terá Igor Jesus, provavelmente Mastriani será o centroavante alvinegro. O técnico Renato Paiva também pode tirar o Patrick de Paula e colocar ali os 3 jogadores, os baixolinhas alvinegros, para você ter mais um dinamismo. Eu acredito que o Botafogo vá a campo com John, Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles, que volta depois de ter ficado de fora do jogo contra a equipe do Juventude. Meio campo com Gregory e Marlon Freitas, Arthur, Savarino e Santi Rodrigues. Eu acredito que seja esse trio. E no comando de ataque, Mastriani. Igor Jesus foi expulso na última partida e não estará à disposição do técnico Renato Paiva. Mas a gente tem que vencer, tem tudo para vencer. E o Léo Dantas vai contar os defeitos, os muitos defeitos da equipe do Carabobo. Fale aí, Léo, você não é um cara bobo, você é um cara esperto. Mande aí
a sua informação. Oi, TF, pessoal do canal, tudo bem? Vamos então para a análise do Carabobo, adversário do Botafogo nessa terça pela Conmebol Libertadores. A equipe venezuelana tem 11 jogos disputados até aqui no ano, com 6 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, uma delas na estreia da Libertadores, o 2-0 sofrido por Estudiantes, e outra no Campeonato Nacional, derrota para o Metropolitanos. São 12 gols marcados, 9 sofridos, média inferior a 1 gol por jogo. Desses 9, 2 foram para o Estudiantes, então 7 gols sofridos em 10 jogos no Campeonato Nacional, uma média muito boa, mas é claro que o nível do Campeonato Venezuelano é muito aquém, não serve de comparação. Carabobo que lidera a Liga Nacional, mas na Libertadores tem um histórico bem negativo. Nunca venceu nenhuma partida fora de casa. Longe da Venezuela foram 4 jogos até agora e os 3 pontinhos nunca vieram. O Carabobo tem um histórico recente na competição mais importante do continente, estreou em 2017, passou a ser presença um pouco mais constante de 2020 para cá e tem uma eliminação para um time brasileiro, para o Atlético Mineiro, na pré-Libertadores de 2023. O Carabobo joga no 4-3-3, mas um 4-3-3 com uma diferença sutil em relação ao que a gente está acostumado com esse esquema aqui no Brasil. Então, falando defensivamente, para já trazer que diferença é essa, a linha de meio campo não é um triângulo com 2 volantes e um cara de articulação, muito próximo do que é o Botafogo, por exemplo, e nem o triângulo invertido, com um volante e 2 caras mais à frente, no que seria uma formação um pouco mais ofensiva. É uma linha. Um meia direita, um meia central e um meia pela esquerda. Essa linha, sempre retinha, encaixada normalmente, ela forma um bloco com a linha de atacantes, ponta direita, centroavante e ponta esquerda. Esse bloco, via de regra, se movimenta junto. Então quando o Carabobo está atacando, as 2 linhas sobem juntas. Mas a linha defensiva não. O quarteto defensivo fica. Então abre-se aí um buraco, um espaço nas entrelinhas que tem sido muito utilizado pelos adversários do Carabobo. Em 2 sentidos, um para domínio do meio campo, o uso para ocupar esse espaço, para tabelar, para buscar uma jogada mais articulada por dentro e também para aproximação, para o chute de média e longa distância. Os chutes de fora da área são um problema enorme para a defesa do Carabobo. A maior parte dos lances de perigo dos adversários do Carabobo no campeonato venezuelano são nessas jogadas da aproximação e do chute de fora da área. Então é algo que o Botafogo precisa experimentar. A gente sempre cobra isso aqui de como o Botafogo chuta pouco de fora da área, mesmo quando tem possibilidade, espaço, mesmo quando clareia. Então pode exigir um pouco mais esse tipo de jogada, porque tende a ser um problema do Carabobo. Outro problema crônico do time venezuelano é a questão do jogo aéreo. O time tem enormes dificuldades na marcação das jogadas do chuveirinho. Tanto na origem da jogada, porque não consegue marcar quem faz o cruzamento, quanto lá dentro da área em que essa bola normalmente acha alguém do adversário. A defesa não consegue tirar. Nos últimos jogos que disputou, tomou gols assim, um deles contra o Estudiantes, lá no primeiro jogo em casa, na fase de grupos da Libertadores. O Carabobo, que tem 4 expulsões no ano até aqui, em 11 jogos, é um número bastante elevado. Isso tem a ver, em partes também, com aquele buraco que eu falei do meio campo, do entrelinhas, né? O adversário começa a ser mais insinuante, a envolver a defesa venezuelana, e aí os caras com qualidade técnica relativamente abaixo, para não dizer muito abaixo, eles começam a apelar, começam a matar a jogada do jeito que dá, abrem a caixa de ferramentas. É uma possibilidade, se o Botafogo tiver uma postura semelhante, uma dinâmica semelhante ao que foi a reta final do jogo contra o Juventude no sábado, pode e deve envolver essa defesa do Carabobo com bastante facilidade. E aí os caras vão começar a capinar. E aí os cartões podem se suceder e o Carabobo, quem sabe, ter mais uma expulsão. Pensando agora o time venezuelano no ataque. Como eu falei, é o 4-3-3, né? O trio de ataque com 2 pontas e o centroavante, ok, normal, até a página 9. Há uma variação nesse esquema. Em alguns momentos o Carabobo concentra esse trio dentro da área. Claro que isso aumenta o seu poderio, aumenta a sua presença ofensiva no terço final, na zona mais perigosa do jogo, dentro da área, mas teoricamente deixaria os lados desocupados, né? Então o Carabobo preenche esse espaço com quem vem de trás. Sejam os 2 laterais, Bonilha e Pérez, sejam os 2 meias, Gonçalves ou Ramos. Lembra que eu falei que o meio-campo é formado por um trio, meia direita, meia central e meia esquerda? Esses meias de cada lado podem abrir, abrindo bastante essa linha para tentar ganhar espaço da zaga adversária e também para esses caras, sejam os laterais, sejam os meias, servirem de opção para os cruzamentos.
time do Carabobo faz bastante essa jogada, que normalmente tem como endereço o artilheiro do time na temporada, o camisa número 9, o Londonho, que já tem 4 gols marcados até aqui. Eu não imagino que o Carabobo vai ter uma atitude tão ofensiva e tão aberta, a ponto de concentrar os seus 3 atacantes dentro da área para puxar o lateral e meia aberto para fazer praticamente uma linha de 5 na chegada, espaçando tanto assim a sua linha, reduzindo o número de jogadores que vão ajudar na recomposição defensiva e também não acho que vai subir com os 2 blocos como eu analisei lá na defesa, né? Ou seja, o espaço nas entrelinhas pode diminuir um pouco e essa questão da bola pelo lado também pode diminuir um pouco mais. Esse é o Carabobo que normalmente joga no campeonato venezuelano. Ele é líder, é um outro grau, ele está acima dos rivais nesse momento. Não é o caso da Libertadores, em que ele está abaixo dos outros 3, pelo menos no papel. Então, essa é uma análise do que o time normalmente faz, mas que dificilmente vai ser o que vai acontecer no Nilton Santos. Outra questão importante é que nessa jogada pelos lados tende a pender mais para o esquerdo, que normalmente tem o Pernia, o Castilho e o próprio Ramos, o meia pela esquerda que eu falei, é um cara que usa muito esse corredor, bastante ofensivo, bastante acionado, é o lado perigoso. E deve ser o lado mais perigoso também contra o Botafogo, o esquerdo, porque na direita tem desfalque. O Tortoleiro, ponta pelo lado direito, foi expulso contra o Estudiantes e não vai jogar. Então tende a ser usado ainda mais o lado que a princípio vai estar inteiro e não o lado que tem desfalque. Abraço, bom jogo. Valeu, Léo Dantas, obrigado por sua participação. Não falei? O Léo Dantas não tem nada de bobo. Ele é o cara aqui das informações dos adversários do nosso glorioso. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Hoje às 21 horas estaremos aqui trazendo aquela nossa live pós-jogo, se Deus quiser, da primeira vitória do Alvinegro nesta fase de grupos da Copa Libertadores. E para contar um fato histórico, vou dar aquele recado para vocês. Chamo o Leozão, Memória Alvinegra. Fala aí, Leozão. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre Botafogo e Carabobo, mas na verdade eu vou falar do Botafogo contra venezuelanos. Isso porque vai ser a primeira vez que o Botafogo vai enfrentar o Carabobo na história. Vai ser a primeira vez na história do futebol que teremos esse encontro. Então eu quero lembrar com vocês 1993, quando a gente enfrentou o Caracas na campanha rumo ao título da Copa Comembol. Foi o nosso primeiro título continental antes da Libertadores de 2024, que conquistamos no ano passado. O Botafogo, na primeira partida contra o Caracas, jogou na capital venezuelana e com gol de Simval venceu por 1-0. Já na partida de volta, jogando aqui no Rio de Janeiro, o Botafogo não tomou conhecimento da equipe venezuelana. Com 2 gols de Rogerinho e 1 gol de Alessio, o Botafogo venceu a equipe do Caracas por 3-0. No ano de 1994, o Botafogo, como campeão da Comembol, voltou à competição continental, mas dessa vez acabou não tendo a mesma sorte. O Botafogo pegou a equipe do Minerven, fundado em 1985, e o Minerven acabou eliminando o Botafogo. Na primeira partida, empatamos em 1-1 na Venezuela e o gol do Botafogo foi marcado por Batata. Depois de um 0-0 jogando aqui no Rio de Janeiro, o Botafogo acabou sendo superado nos pênaltis por 5-4 por essa equipe venezuelana. O Botafogo, como eu falei com vocês, vai enfrentar o Caracas pela primeira vez na história. E volta a enfrentar uma equipe venezuelana depois de 31 anos. Como eu falei com vocês agora há pouco, a última vez foi em 1994. Mas o Botafogo já vem enfrentando equipes venezuelanas há algum tempo. A primeira vez que o Botafogo enfrentou uma equipe daquele país foi no dia 16 de abril de 1950. E o Botafogo também não tomou conhecimento. O adversário foi o Universidade Central. Essa partida foi amistosa e o Botafogo venceu por 6-1. Os gols foram de Otávio, 4 vezes, o grande nome do jogo, e fechando o placar, Pirilo e Geninho fizeram os gols da vitória por 6-1 contra o Universidade Central. Que o Botafogo continue com bons números contra equipes venezuelanas e que esse primeiro confronto com o Carabobo seja um confronto de vitória do Glorioso. É para tudo isso que estamos torcendo, é por isso que vamos lotar o estádio Nilton Santos e é por isso que vamos mandar as nossas melhores vibrações para a equipe do Botafogo em campo. Espero que vocês tenham gostado dessa minha participação. Grande abraço para vocês, valeu, fui! Valeu, Leozão, obrigado por sua participação. Conto com tanto você e também o Leonardo Dantas às 21 horas com a nossa live pós-jogo. Amigos, não tem outra conversa, a gente tem que vencer. E tem que vencer convencendo.
mesmo sabendo que o mais importante hoje são os 3 pontos. O adversário é muito fraco. É um nível técnico muito diferente entre as duas equipes. E o Botafogo tem que mostrar isso com sabedoria. Não é menosprezando o adversário. É jogando bola, é fazendo o seu futebol. Se o Botafogo repete aquilo que fez nos últimos 30 minutos contra o Juventude, consegue um placar dilatado no estádio Newton Santos. Mas a gente tem que primeiro fazer o gol inicial. E a torcida tem que comparecer. Eu conto com vocês no estádio Newton Santos logo mais, eu conto com a nossa torcida logo mais para uma festa maravilhosa para a nossa primeira vitória nesta Libertadores de 2025. É o sonho do Bi. E para ter esse sonho, a gente precisa desses 3 pontos logo mais. Valeu, gente! Beijos, amo vocês. Tamo juntos, pra cima deles fogão, sempre fogão. Volto às 21 horas com a nossa live pós-jogo que já está programada ou a qualquer momento caso aconteça uma informação relevante. Valeu, fui, fogo neles.